Por volta das 10h30 da noite de 7 de março, uma terça-feira, o presidente da República Federativa do Brasil recebeu na residência oficial a visita de Joesley Batista, dono de uma empresa investigada em 5 inquéritos. Naquele encontro, tarde da noite, ao abrir as portas do Palácio do Jaburu, Michel Temer abriu também o caminho para Joesley conseguir o acordo de delação premiada que tanto queria, porque o empresário tinha com ele um gravador. A conversa de Joesley Batista com o presidente Michel Temer durou cerca de 40 minutos. Em nenhum momento ele parece desconfiar que estava sendo gravado. No pedido de abertura de inquérito, a Procuradoria-Geral da República faz uma análise desse áudio. Michel Temer demonstra preocupação, afirmando: tem que tomar cuidado, é complicado, quando Joesley fala que perdeu o contato com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Em seguida, Joesley afirma que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo após a sua prisão. Temer fala que Cunha pediu a ele que intercedesse no Supremo Tribunal Federal em seu favor. E Temer, então, completa que só tem interlocução com 2 ministros da Corte. Temer prossegue dizendo que Cunha tentou trollar com as perguntas que fez na qualidade de testemunha e confirma a necessidade de boa relação com Eduardo Cunha. Tem que fazer isso, viu? Joesley fala então que a propina está sendo paga todo mês. O áudio tem qualidade baixa. Primeiro dizer assim, estamos juntos aí, se o senhor precisar de mim, viu? Me fala. Eu te ouvi um pouco, presidente, como é que tá? Como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Não sei o que, O Eduardo resolveu me fustigar, né? Você viu o quê? Eu não sei, como é que tá essa relação? Na hora da defesa, o Moro indeferiu 21 perguntas dele e não tem nada a ver com a defesa dele. Era para me trutar. Eu não fiz nada por aqui, no Supremo Tribunal Federal. Posso falar? 1, 2, totalidade. E tá aí, rapaz. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que tá aí, que o Gedel sempre estava. Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Joesley passa então a contar como vinha tentando interferir nas investigações. E num diálogo com o presidente da República, fala abertamente que vinha usando juízes e procuradores em seu benefício. É investigado, eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta, de um lado, o juiz, dá uma segurada, do outro lado, o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Ou, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Com essa gravação na mão, Joesley, que já era alvo da Lava Jato e de outras investigações, bateu a porta do Ministério Público Federal. Foi oferecer uma colaboração premiada aos procuradores e ainda se dispôs a fazer mais gravações.
Essa foi a primeira vez que a Lava Jato usou o que a Polícia Federal chama de ação controlada. Quando a polícia deixa, por exemplo, que uma mala cheia de dinheiro de corrupção seja entregue a um destinatário e assim registra a prova do crime. Esse tipo de ação foi feita 7 vezes pela Polícia Federal nessa investigação para comprovar as denúncias trazidas por Joesley Batista. Nessas ações foram distribuídos cerca de 3 milhões de reais em propinas. Na conversa que Joesley gravou no início de março, o presidente Michel Temer revelou ao empresário uma informação que para os investigadores pareceu um vazamento: que o Banco Central iria cortar a taxa de juros básica da economia, a Selic, em 1 ponto percentual. Na primeira reunião do Comitê de Política Econômica do BC, após a conversa, a decisão foi reduzir em 1 ponto percentual a taxa de juros. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Eu tenho pensado na Câmara, já desce mais um, vai descendo responsavelmente. Sim. Pouco tempo. A juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. O mercado tem que ficar na sensação de que O Banco Central, em nota, disse que as decisões do Copom são tomadas em reuniões e divulgadas logo em seguida, e que, por isso, não há possibilidade da decisão sobre a taxa de juros ser antecipada a qualquer pessoa. Depois que todos os depoimentos foram colhidos e as provas reunidas, na tarde da quarta-feira, dia 10 de maio, os irmãos Joesley e Wesley Batista entraram no Supremo Tribunal Federal para ter uma reunião no gabinete do ministro Luiz Edson Fachin. Foi quando a delação de Joesley foi homologada, se tornou uma prova e pôde ser usada em uma operação policial. Diante das provas, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. E no início da tarde, o ministro Fachin autorizou o início das investigações contra Temer. Com essa decisão, o presidente Michel Temer passa a ser formalmente investigado. A Lava Jato poderá pedir novas medidas, como buscas e apreensões e depoimentos, inclusive de Temer. Você vai ver agora o caminho do dinheiro da corrupção. As informações se baseiam na delação do empresário Joesley Batista e nas operações controladas que a Polícia Federal fez a pedido do Ministério Público. Foi em Brasília que o empresário Joesley Batista pediu a intervenção do presidente Michel Temer para resolver uma pendência entre a Petrobras e uma usina termoelétrica do grupo JIF. Segundo a reportagem do jornal O Globo, Joesley disse que o grupo estava perdendo 1 milhão por dia com a política de preços da Petrobras. Os detalhes do valor e dos pagamentos da propina foram feitos em São Paulo, nesse café da Zona Sul. Aqui, segundo a reportagem, o homem indicado pelo presidente Michel Temer, o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, encontrou-se com Ricardo Saúde, executivo da JBS, indicado por Joesley Batista. Os dois combinaram que a propina a ser paga seria de R$500 mil por semana durante 20 anos, que é o tempo do contrato da termoelétrica com a Petrobras. Ou seja, 480 milhões de reais de propina ao longo de 2 décadas. De acordo com a delação que fez aos procuradores da República, foi nesse encontro que o deputado Loures disse ao empresário que levaria a proposta a alguém acima dele e que Saúde fez 2 menções, abre aspas, ao presidente, fecha aspas. A reportagem afirma que, pelo contexto, os dois se referiam a Michel Temer. O segundo encontro entre o executivo da JBS e o deputado federal foi nesse shopping que também fica na Zona Sul de São Paulo. O que o deputado do Paraná não sabia é que a Polícia Federal estava monitorando tudo numa ação controlada para obter uma prova em flagrante. Você vai ver agora fotos publicadas pelo site do jornal O Globo que mostram o esquema usado pelo deputado para despistar o recebimento da propina. No shopping, os dois foram a um café e a um restaurante. Meia hora depois, eles se encontraram no estacionamento do shopping. Os R$500 mil do primeiro pagamento da propina combinada estavam numa mala no carro de Ricardo Saúde. De acordo com a reportagem, o deputado Loures não pega o dinheiro no estacionamento e pede para que eles sigam para outro restaurante.
As andanças do deputado e do executivo da JBS terminaram aqui nessa pizzaria na região dos Jardins. O restaurante fica perto da casa dos pais do deputado, onde ele estava hospedado. E foi aqui que ele finalmente botou as mãos nos R$500 mil. Veja nas fotos. O deputado Rodrigo Rocha Loures entra na pizzaria sem nenhuma mala. Quando sai, ele aparece segurando uma mala. Os números de série das notas do dinheiro da propina tinham sido informados aos procuradores da República e a mala estava com um chip para a Polícia Federal rastrear o caminho do dinheiro. Ainda não foi divulgado onde os R$500 mil foram parar. O mesmo tipo de ação foi usado pela Polícia Federal para monitorar as negociações de propina envolvendo o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. No dia 24 de março deste ano, o senador encontrou-se com o empresário Joesley Batista neste hotel de luxo aqui em São Paulo para combinar como seria a entrega dos R$2 milhões pedidos por Aécio. Segundo a reportagem de O Globo, Aécio indicou o primo Frederico Pacheco de Medeiros para receber o dinheiro do executivo da JBS, Ricardo Saúde. Foram 4 entregas de R$500 mil cada uma. No site do jornal O Globo, o jornalista Lauro Jardim publicou as imagens da entrega da primeira remessa ao primo de Aécio na sede da empresa JBS em São Paulo. Nesse encontro, no dia 12 de abril, Ricardo Saúde entregou para Frederico uma mala com R$500 mil. Nessa imagem, o primo de Aécio conta o dinheiro, coloca um maço na bolsa e deixa o restante na mala. O segundo encontro, no dia 19 de abril, também foi registrado pela Polícia Federal, quando o primo de Aécio recebeu mais R$500 mil. Nesse mesmo dia, Frederico repassou a mochila com o dinheiro ali mesmo, no estacionamento da JBS, para Menderson Souza Lima, secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Ainda de acordo com o jornal O Globo, o assessor fez 3 viagens de carro para levar o dinheiro para Belo Horizonte, sempre seguido pela Polícia Federal. A PF também monitorou e gravou imagens de pelo menos uma entrega de R$400 mil para Roberta Funaro, irmã do doleiro Lúcio Funaro, que é ligado ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Joesley Batista disse na delação que o dinheiro era para comprar o silêncio de Funaro e de Cunha. Roberta foi presa hoje em São Paulo pela Polícia Federal. A defesa de Lúcio Funaro e da irmã dele, Roberta, diz que aguarda mais informações sobre os acontecimentos para se manifestar. Um dos principais pontos da delação de Joesley Batista se refere à mesada dada pelo dono da JBS, a Eduardo Cunha. O ex-deputado foi condenado na Lava Jato e está preso em Curitiba. Cunha teve a prisão decretada na operação de hoje e recebeu o mandado dentro de uma penitenciária na região de Curitiba, onde está preso desde outubro do ano passado. Dessa vez, ele é suspeito de receber propina para não fazer revelações que comprometessem o governo. Foi o juiz Sérgio Moro quem concedeu o primeiro mandado que levou Eduardo Cunha para a prisão preventiva. E 5 meses depois, ao condenar o ex-deputado do PMDB a uma pena de 15 anos por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, Sérgio Moro defendeu a necessidade de manter Eduardo Cunha preso preventivamente. Moro ressaltou que, mesmo na prisão, Cunha não abandonou o modus operandi de extorquir dinheiro, ameaçar e intimidar pessoas. E apontou como um dos alvos de intimidação o presidente Michel Temer. Moro afirmou que, para tanto, Cunha utilizou o próprio processo judicial e se referiu a parte das perguntas que a defesa do ex-deputado dirigiu por escrito a Michel Temer, testemunha de defesa no processo. O juiz afirmou que Cunha buscou provocar alguma espécie de intervenção indevida da parte do presidente e em seu próprio favor. No último sábado, num evento em Londres, Moro voltou a defender o uso da prisão preventiva como meio de interromper a prática de crimes em série. E não defendo nada diferente da aplicação ortodoxa da lei processual penal. E essa lei diz o seguinte: a prisão preventiva é excepcional. Não obstante, a nossa lei processual penal também permite que o juiz, eventualmente, adote esse regime drástico da prisão preventiva com objetivos previstos em lei. Então, por exemplo, proteger a investigação criminal.
Veja, nós temos um ex-presidente da Câmara condenado e preso. Um ex-presidente da Câmara. O grau de contaminação das instituições realmente foi profundo. Também é prevista na legislação processual penal que o juiz possa decretar a prisão preventiva para interromper um ciclo delitivo, para interromper uma prática serial desses crimes. O advogado de Eduardo Cunha, Marlos Arnes, anunciou que vai deixar a defesa do ex-deputado. Pessoas próximas ao caso afirmaram que o advogado teria ficado surpreso com as citações de que Cunha recebeu dinheiro já preso em Curitiba. O advogado Ticiano Figueiredo, que defende Eduardo Cunha, negou que o cliente tenha recebido qualquer vantagem para ficar calado sobre supostas... No pronunciamento hoje à tarde, o presidente Michel Temer foi enfático ao afirmar que não renunciará. Mas no Congresso, a possibilidade de Temer deixar o cargo é discutida. O repórter Marcos Lozecan mostra agora como seria o processo de sucessão caso, de algum modo, a presidência da República fique vaga. Está no artigo 81 da Constituição Federal. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, haverá nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Já o parágrafo 1º esclarece o que acontece quando o mandato já passou da metade. É o caso do presidente Michel Temer. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos, presidente e vice, será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. O parágrafo 2º determina o prazo do mandato de quem for eleito nessas circunstâncias. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, ou seja, o mandato será tampão. Na prática, em qualquer hipótese, renúncia, impeachment ou cassação pela Justiça Eleitoral, há eleição indireta. Mas antes, o presidente da Câmara assume a presidência da República interinamente, por no máximo 30 dias, prazo que o Congresso tem para eleger presidente da República e vice em sessão conjunta de deputados e senadores. O cargo resultará vago e sobrevém em até 30 dias, eleição indireta, né, pelo Congresso Nacional, naturalmente. E é o que diz a Constituição, no parágrafo 1º do artigo 81, porque, no caso, a vacância se dará no 2º biênio do período presidencial, do mandato presidencial. O texto da Constituição de 1988 prevê que uma lei definiria as regras, mas até hoje tudo que existe regulamentando o tema é uma lei de 1964, de antes da atual Constituição. E por isso, há dúvida se ela seria aplicada. O texto dessa lei afirma que são 2 votações secretas, de acordo com o artigo 4º, primeiro para presidente, segundo para vice-presidente. O parágrafo 5º do artigo 5º da lei diz que será considerado eleito o candidato que alcançar o voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. No caso, 298 votos, o que corresponde à metade dos congressistas mais 1. O parágrafo 10 prevê que a posse será no mesmo dia da eleição. Antes de encerrados os trabalhos, o presidente da mesa convocará o Congresso Nacional a fim de receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. Essa lei não diz quem vai ser candidato, mas a Constituição estipula os seguintes critérios para se candidatar a presidente: que sejam brasileiros natos, que tenham direitos políticos vigentes, título de eleitor, filiação partidária, idade mínima de 35 anos e que não se enquadrem nas restrições da lei da ficha limpa, ou seja, que não tenham sido condenados por órgão colegiado, a partir da 2ª instância. O presidente da República não pode ser processado por crimes cometidos fora do mandato. Mas como nesse caso Michel Temer teria tentado obstruir uma investigação durante o mandato dele, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato aqui no Supremo, autorizou a abertura de um inquérito a pedido do Procurador-Geral da República. O embaraço à investigação de organização criminosa é um crime comum, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão e multa. Com a abertura desse inquérito, nada impede que o presidente continue no cargo. Não há prazo para a conclusão das investigações.
Se ao final o Procurador-Geral da República decidir denunciar o presidente ao Supremo, o caso será submetido à Câmara dos Deputados. O artigo 86 da Constituição diz que a ação só pode ser aberta se for aprovada por 2/3 da Câmara dos Deputados e que o presidente será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns. Nesse caso, de acordo com a lei, o afastamento do presidente é de 180 dias. O artigo 2º diz que, se decorrido esse prazo, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. O processo é de um crime comum, isto é, como se fosse num juízo de primeira instância, só que no Supremo Tribunal Federal, regulado pelo Código de Processo Penal e com todas as garantias constitucionais que se dá a qualquer acusado. E o julgamento é no Supremo Tribunal Federal e a decisão é por maioria de votos. Ao final da ação penal, se condenado, o presidente perde o mandato e começa a cumprir a pena. O ministro Marco Aurélio Mello falou antes da sessão de hoje no plenário do Supremo. Ele disse que é preciso aguardar os desdobramentos da crise política antes de o STF se posicionar. Ele disse que a Suprema Corte acompanha tudo com preocupação. Vamos aguardar para ver quais serão os próximos passos, que sejam passos seguros e que atendam, acima de tudo, os anseios da sociedade. Tempos estranhos, muito estranhos, geradores de grande perplexidade nacional. E o Brasil, como nós estamos vendo, continua sangrando. O decano Celso de Mello não gravou entrevista hoje, mas em declaração por escrito afirmou que a saída para a crise política está na Constituição. Os cidadãos deste país, as instituições nacionais e os membros integrantes dos poderes do Estado devem prestar obediência irrestrita à Constituição e às leis da República, como condição de preservação de nossas liberdades fundamentais e de proteção aos nossos direitos. A hipótese de uma cassação pela Justiça Eleitoral depende do resultado do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, que está assim. No dia 6 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral inicia o julgamento das ações que pedem a cassação da chapa presidencial eleita em 2014, formada por Dilma Rousseff e Michel Temer. O caso pode deixar a ex-presidente Dilma inelegível, proibida de se candidatar e levar à cassação de Temer. Os 7 ministros julgarão 4 ações nas quais o PSDB aponta abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. O partido diz que houve caixa 2 e uso de dinheiro público desviado na campanha. O Ministério Público Eleitoral opinou pela cassação da chapa com inelegibilidade de Dilma por 8 anos e perda do mandato de Temer, mas isentando Temer de perder também os direitos políticos. 4 sessões estão previstas para o julgamento entre os dias 6 e 8 de junho. A JBS é investigada em 5 operações da Polícia Federal. Ao longo da última década, com financiamento generoso de dinheiro público durante os governos petistas de Lula e de Dilma Rousseff, a empresa se tornou a maior processadora de carne do planeta. A JBS nasceu pequena em 1953. Um açougue em Anápolis, Goiás, aberto por José Batista Sobrinho, pai dos controladores do conglomerado atual. Batista Sobrinho vendeu carne no canteiro de obras da construção de Brasília, abriu e comprou frigoríficos no interior de Goiás e, em 2004, a JBS já era uma grande empresa com sede em São Paulo. Mas foi sob o comando do filho Joesley que a JBS se agigantou. A empresa comprou frigoríficos na Argentina, Estados Unidos, Austrália e assumiu o controle de concorrentes no Brasil. O faturamento passou de 4,3 bilhões de reais em 2006 para 170 bilhões em 2016, 40 vezes mais em 10 anos. Hoje é uma empresa global com dezenas de marcas de produtos de carne bovina, suína, ovina e de frango. Emprega 270 mil pessoas aqui e no exterior. Além da JBS, os irmãos Batista controlam empresas de derivados de leite, calçados e vestuário, celulose, produtos de higiene e limpeza, um banco e companhias de energia.
Ninguém monta um grupo empresarial desse porte sem muito trabalho. Mas os irmãos Batista tiveram uma ajuda privilegiada do governo. O grupo JBS, durante o governo Lula, foi escolhido para ser um dos campeões nacionais. Empresas que receberam apoio financeiro para tentar entrar no clube dos grandes conglomerados mundiais. O BNDES, banco estatal, financiou o crescimento da JBS com empréstimos e compra de ações. Com o dinheiro, a empresa expandiu os negócios no exterior. Os investimentos vultosos de um banco público numa empresa privada gerou críticas de analistas do mercado. Lá para 2011 a empresa não estava bem, estava com dificuldade de pagar suas dívidas e o BNDES concordou em transformar parte dessa dívida em mais participação acionária. Então o BNDES ficou um grande acionista da empresa, né, numa operação que essencialmente foi algum tipo de resgate, porque ela não estava realmente indo bem ou com condições de pagar as dívidas. Ela cresceu e se alavancou muito. A suspeita de fraude e irregularidades nas negociações levou a Polícia Federal a deflagrar na semana passada a Operação Bullish, que investiga contratos de 8 bilhões de reais de uma subsidiária do banco com a JBS. Outra operação da Polícia Federal, a Greenfield, apura um suposto uso irregular de dinheiro de fundos de pensão para a JBS. A empresa é investigada em outras 3 operações. A Sepsis, que apura a liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS mediante propina, a Operação Cui Buono, que investiga fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica Federal, e na Operação Carne Fraca, um funcionário da companhia é suspeito de pagar propina para a liberação de certificados sanitários. Hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar a suspeita de pagamento de propina num processo do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que estava decidindo uma disputa entre a Petrobras e o grupo JBS sobre o preço do gás natural. O aumento do faturamento do grupo foi acompanhado por uma aproximação do poder político, principalmente através de financiamento de campanhas eleitorais. As doações começaram pequenas, R$200 mil em 2002, e chegaram a mais de 366 milhões para 24 partidos em 2014. Em meio às acusações, os irmãos Batista iniciaram um processo de divisão do grupo e parte importante do negócio ficará fora do Brasil. Eles criaram a subsidiária JBS Foods International, que deve reunir todos os negócios da JBS no exterior. A JBS declarou que todo o investimento do BNDES na empresa respeitou a legislação vigente. O BNDES afirmou que constituiu uma comissão interna para avaliar as operações com a JBS. 2 dos principais personagens da denúncia que provocou essa grave crise política ainda estão nos Estados Unidos. Joesley Batista, dono da JBS, e o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, que já está voltando ao Brasil. Joesley Batista é proprietário de um apartamento na famosa Quinta Avenida, em Nova York, há 2 anos. Na noite de ontem, os porteiros informaram que ele e a família deixaram o imóvel levando as malas. Nós chegamos a bater na porta do apartamento, mas não conseguimos conversar com ninguém. O irmão mais velho, José Batista Júnior, que não está envolvido na delação, saiu de carro, mas não falou com a imprensa. Hoje nós fomos a um segundo endereço a 1 quadra desse apartamento, um hotel residência de luxo onde Joesley estaria hospedado. Nós tentamos, mas não conseguimos contato. Mais cedo, um assessor da família disse que Joesley viajou para outro estado americano. A maior expansão da empresa dos irmãos Batista no exterior se deu nos Estados Unidos. A JBS se especializou em comprar e recuperar frigoríficos americanos em dificuldades. Ao todo, já são 65 unidades espalhadas pelo país. Graças a esse crescimento acelerado, os irmãos Wesley e Joesley pretendiam fazer uma operação de abertura de capital da JBS aqui na Bolsa de Valores de Nova York, ainda no primeiro semestre. Eles teriam procurado uma firma de advocacia americana para negociar com o Departamento de Justiça um acordo de leniência que permitisse manter as operações da empresa no mercado americano. Outra peça-chave do escândalo que está em Nova York é o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná.
O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou hoje o pedido de prisão do deputado, mas determinou o afastamento dele das funções parlamentares. Ontem, Rodrigo Loures deu uma palestra para analistas políticos em Nova York. Hoje à noite, nossa equipe encontrou o deputado no aeroporto JFK quando ele se preparava para voltar ao Brasil. O senhor só poderia falar alguma coisa sobre o presidente? Se esse dinheiro foi mesmo a mando do presidente Temer? Falarei no Brasil.